você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que está aí nos prestigiando, né? Fica aqui o nosso abraço para você que está dando uma olhadinha no canal, né? Se você gostou de alguma boa história, deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje nós estamos aqui com uma história muito legal, chama Sintonia. Começa assim. Jorge era um empresário do ramo imobiliário. Ele estava com um grande negócio, né, em mente. Aliás, ele só pensava em negócios na mãe, Dona Gilda, que andava adoentada. Sem tempo para falar com ela, a pobrezinha já não sabia mais como chamar a atenção do filho e tirá-lo de seu mundo, né, onde só o dinheiro e o sucesso importavam. Né? Dona Gilda e Jorge moravam num apartamento de cobertura em um prédio no bairro mais caro da cidade. Conforto e luxo é que não faltavam na vida da mãe e do filho único e mimado. Quando era jovem, Dona Gilda queria o mundo, por isso não era de se espantar que seu filho também quisesse a mesma coisa. No entanto, com o envelhecimento, ela passou a querer apenas mais um dia, e que se tivesse mais um, que fosse um dia em que ela fosse amada. Que a gente vai envelhecendo e a gente os nossos interesses vão mudando, né? E até que a gente chega num ponto que a gente quer mesmo um pouco de carinho, de atenção. Né? Jorge não ligava para as reclamações da mãe, sempre lhe cobrando um pouco de carinho, que a pressa não deixava que ele desse a ela, acreditando que a resmungação dela se devia à idade, já que nada faltava para a mãe. O que foi dessa vez, mãe? Estou alucinando, meu filho. Vejo seu pai pela casa toda. Papai se foi faz tempo, ué. Não sei não, Jorge. Eu achava que os crentes são todos loucos, pois acreditam em fantasmas, espíritos, sei lá mais o quê. Mas agora... E o que o papai quer com a senhora? Não sei. Eu tenho medo de perguntar para ele. A senhora está achando que ele quer levá-la embora, não é? Dona Gilda levou as mãos aos cabelos brancos. Eu não quero ir para lugar nenhum. Eu estou muito bem aqui. Jorge sorriu. Fala com o papai. Pode ser que ele esteja apenas com saudades. Além do mais, tenho curiosidade em saber o que há do outro lado da vida. A velha mãe de Jorge fechou a cara. Sempre procurando se aproveitar de tudo, né, meu filho? Até mesmo da tragédia da sua mãe. Jorge deu uma gostosa gargalhada. Olha, mãe, eu estou negociando a construção de uma dezena de conjuntos habitacionais baratos e milhares de casas populares, dessas que é só o vento soprar que a casa vai embora com ele. Tem muito dinheiro envolvido nesse empreendimento, mãe. E se eu conseguir o aval dos investidores, prometo que vou levar a senhora para passar umas 2 semanas na casa daquele pescador, amigo do papai, perto de Maceió, em Alagoas, que a senhora adora. Gilda adorava aquela região, porque era um lugar pouco explorado. Tinha poucos prédios e residências, as praias eram limpas, o povo tranquilo e alegre, a comida boa, o ar puro, pássaros voavam coloridos e barulhentos de um lado para o outro, as piscinas naturais formadas pela intervenção dos arrecifes diante das ondas, como se fosse um escudo dissipando-as, estavam sempre repletas de peixinhos, e até o tempo era camarada e não um tempo agonizante e veloz da cidade grande. Será que o pescador ainda está vivo, meu filho? Como não haveria de estar, mãe? Com a vida tranquila que ele leva. A mãe de Jorge segurou o queixo com a mão. Me lembro como se fosse hoje, quando seu pai e eu fomos até lá na inauguração de um resort de luxo e num passeio de catamarã é um barquinho, né? Seu pai já ia se afogando quando o pescador salvou a vida dele. De tão agradecido, seu pai deu dinheiro suficiente para que o pescador levantasse uma boa casa, em que o pescador abrigou a família. E desde então, seu pai sempre que ia por lá, se hospedava na casa do pescador. Né? A velhinha estava tomando café da manhã, quando o falecido marido se sentou ao lado dela. Ela então se encheu de coragem, olhou para o lado e disparou. O que você quer, Rodolfo? Quero que faça parte de um empreendimento, Gilda. Ela sorriu, um sorriso cínico. Não se cansou dos seus empreendimentos, mesmo depois de ter ficado hipertenso, diabético e morto por causa deles? O
pior é que o Jorge está no mesmo caminho. O espírito não se deixou impressionar pelo azedume da esposa. O caso é o seguinte, Gilda. Como eu fiquei rico enquanto estive vivo, por aí construindo casas populares e conjuntos habitacionais baratos, quando aportei deste outro lado da vida, passei a fazer a mesma coisa e hoje sou um grande empreendedor por aqui também. Gostaria que viesse conhecer onde eu moro, pois no futuro, com toda certeza, você e o Jorge virão me fazer companhia. Bateu um medo do espírito estar enganando ela, né? Querendo levá-la a contragosto com a desculpa de uma ida ao lugar onde ele morava. Contudo, a curiosidade feminina é a maior força que existe no universo. E Gilda acabou topando o convite. O dia acabou, Gilda foi dormir e mal acabara de fechar os olhos, sentiu uma presença que obrigou a abrir os olhos e ver que o marido estava em pé, né, ao lado da cama, oferecendo-lhe a mão. O marido da dona Gilda. Né? Gilda se ajeitou na cama, sentou-se, esperou um pouco e só então deu a mão para o espírito do marido. Como em um passe de mágica, Gilda olhou para o lado e viu que estava em um pequeno cômodo, que em nada lembrava seu quarto espaçoso. É aqui que mora? O espírito do marido dela sorriu. Ora, Gilda, se andar por aí, verá que tem gente que não tem onde morar. Portanto, fique feliz que nós temos este pequeno apartamento. Gilda não demorou nada para percorrer o imóvel, pois não passava de um quarto, sala, uma pequena cozinha e um minúsculo banheiro. Porém, o pior era que tudo ali era de segunda mão. As paredes estavam encardidas, a pintura descascada, buracos pelas paredes não faltavam, preenchidos com uma massa quebra-galho, a torneira da pia estava pingando, havia tacos soltos espalhados pelo chão, os móveis eram pobres e frágeis, a tampa do vaso sanitário estava quebrada, as portas do armário não abriam, as gavetas estavam emperradas. Como a energia vivia caindo, era grande o risco da pessoa estar tomando um banho quente e acabar a luz, e a pessoa terminar pegando um resfriado por causa da água gelada. Dentro da geladeira, caindo aos pedaços, só havia fumaça e uma lâmpada que funcionava só quando dava na cabeça dela. Cara, a despensa estava tão vazia que dava até dó. Como havia problemas no encanamento, a água que saía dos canos tinha cor de café e as lâmpadas viviam em curto, mais ou menos acendendo e apagando quando se ligava o interruptor. Onde é que você dorme? O espírito do marido apontou para o sofá surrado como resposta. E se eu e Jorge viermos morar com você? Onde é que a gente vai dormir? O marido fantasma sorriu, pois sentia nas palavras de Gilda a clara intenção de aceitar-lhe o plano, né? Que ele queria que ela viesse morar com ele. Vou arrumar colchões para mim e para o Jorge, e você pode dormir no sofá, Gilda. Ela sorriu um pequeno sorriso. Quanta gentileza. É o mínimo que posso fazer por você, Gilda. Sentindo apertada como se tentasse entrar numa calça 2 números menor que o dela, Gilda correu para uma janela por onde viu um mar de prédios iguais ao que ela estava. Meu Deus, você construiu tudo isso? Ah, moradia para todo mundo que chega por aqui, Gilda. Não vejo praças, parques, lagos. Ah, essas coisas são desnecessárias. Cadê o céu? Ah, a fumaça que sai das chaminés das fábricas que fabricam os tijolos e outros materiais usados para construir as moradias fez com que o céu desaparecesse. E onde foram para os pássaros, cachorros, gatos, as pessoas andando de mãos dadas com seus filhos pequenos? Além do céu também não vejo o mar, nem sinto o vento. O que foi feito das estrelas, da lua, das nuvens, das árvores, das ruas? O espírito do marido soltou uma gargalhada. Ora, Gilda, foi assim que fiquei rico, construindo com materiais de baixo custo e vendendo por um valor várias vezes o preço do custo. Por isso, não me preocupei com nada disso quando comecei a empreender por aqui, Gilda. Quem sabe, quando voltar a me fazer companhia, poderemos empreender junto nesse sentido também. Gilda então despertou no mundo dos vivos. Preocupada com o futuro que a aguardava, decidiu falar com o filho, mas como sabia que ele não acreditava em sonhos, procurou abordar a preocupação que lhe ocupava a mente usando a linguagem empreendedora, pois era a linguagem que o filho entendia. Bom dia, Jorge. Bom dia, mãe. Queria lhe pedir um favor, meu filho. Diga, mãe. Olha, quer saber? Não quero que empreenda mais construindo obras baratas, quero que passe a construir pensando na sustentabilidade e no conforto do morador das casas e apartamentos que construía.
Não precisamos apenas de um lugar para morar, mas de um lugar bonito, pois a beleza é o alimento da alma. Passe a usar um material de construção melhor, apesar da diminuição do seu lucro, imagino que a diferença você ganhará com a satisfação do morador em morar num lugar funcional e digno. A satisfação do outro vai lhe trazer conforto espiritual, enquanto que a insatisfação vai deixá-lo dormir em paz. Não se esqueça que o ambiente também faz parte da moradia e que todo mundo quer morar num lugar em que há espaço, pessoas, animais, praças por onde se possa passear e de onde se possa apreciar o céu e o voo dos pássaros pela janela. Esqueça os processos de fabricação de materiais de construção não ecológicos, pois o mundo de amanhã nasce a partir das atitudes do hoje, e tenho certeza que sentirá falta quando o amanhã cinzento chegar, da vida cujas cores você ajudou a apagar. Jorge ficou preocupado com o discurso da mãe e a enviou para o médico. Afinal de contas, não tinha o menor cabimento as coisas que ela lhe falara, e Jorge seguiu em frente com seus planos. Desgostosa da vida, Gilda se aproveita do aconselhamento do médico e diz a Jorge que quer morar com a família do amigo do falecido marido, aquele que tinha uma casa na praia. Irritado com a velhice da mãe, que passara recriminado pelo comportamento descompromissado com a vida, Jorge não pensou duas vezes em atender o desejo e arrumou uma casa ao lado da casa do pescador. E combinou com a família dele, do pescador, né? Combinou com a família dele de cuidar de Gilda, né? Ele, né? Cuidar de Gilda. Bom, Gilda ainda durou alguns anos. E se foi. Quando chegou a vez de Jorge, o pai dele veio recebê-lo e levou-o para o minúsculo apartamento onde morava do outro lado da vida. É claro que Jorge não gostou do que viu e perguntou pela mãe, pois acreditava que ela tinha tido um filho melhor que o dele. O pai de Jorge entrou na rede e usou um buscador do Google para achar o paradeiro de Gilda, encontrando-lhe a página no Facebook. E, na página, ele encontrou também um e-mail. Não demorou muito, Jorge e o pai receberam uma mensagem de Gilda convidando-os para visitá-la. E quando eles chegaram na casa dela, se admiraram de Gilda morar numa linda praia, em uma linda casa cercada por pessoas felizes. Mãe, eu quero morar com você. Gilda sorriu, um sorriso feliz. Ah, meu filho querido, tem um quarto na nossa casa esperando por você. Jorge olhou para o pai. E para o meu pai? Não há também um quarto? Ah, sim, claro, meu filho. Para o seu pai também. Pai e filho se regozijaram quando se acomodaram em seus respectivos quartos. Amplos arejados, com as paredes pintadas com cores sóbrias, grandes janelas dando para o azul infinito do céu e do mar. Móveis espaçosos e bem trabalhados, lençóis macios e limpos, quadros com motivos tirados da natureza espalhados por todo o canto, os quartos exteriorizavam a alegria de viver de quem os idealizaram. Uma mesa de café espetacular esperava pelas visitas, coberta de todo tipo de guloseimas e bebidas doces, sucos, pães e pastas. Terminado o café, Gilda chamou o marido e o filho para um passeio. Eles entraram num catamarã e avançaram mar adentro, parando numa piscina natural, onde se banharam gostosamente nas águas quentes e rasas. Fim do dia, Jorge encheu a barriga com um farto jantar à base de frutas e verduras e sucos, do mesmo jeito que seu pai, e quando se acomodou na cama confortável e Gilda o cobriu com um lençol com motivo de flores, ele se sentiu no céu. Porém, no dia seguinte, quando despertou, viu que se achava no colchão no apartamento do pai, e o pai dormia no velho sofá, e imaginou que havia sonhado. Não, Jorge, você não sonhou com a sua mãe. De fato, nós estivemos na casa dela e vivemos tudo aquilo com que acha que sonhou. Porém, tudo que você está vendo à sua volta, filho, saiu da sua mente. Portanto, mesmo que venha morar com a sua mãe, com o tempo, tudo à sua volta voltará a ser como você tem em sua mente. Jorge pareceu desolado. O pai então correu para socorrer o filho. Façamos o seguinte, Jorge, vamos pedir ajuda a Gilda. Tendo recebido, através do Facebook, o pedido de ajuda do marido do filho, Gilda foi até a casa deles. Né? Jorge abriu a porta do pequeno apartamento e viu que sua mãe estava do outro lado do vão carregando uma pasta. Ele pediu para que ela entrasse, Gilda entrou, se acomodou na mesa, pobre, e tirou de dentro da pasta um notebook. Bom,
Meu filho, da última vez que conversamos sobre esse assunto, você não me deu bola. Mas foi até bom, pois tive tempo para idealizar um empreendimento que prestigie todas as coisas que lhe falei quando ainda estávamos vivos. Na tela do notebook apareceram tabelas, números, planilhas e desenhos. Elaborei um projeto, né? Elabore um projeto que o leve a construir o lugar dos seus sonhos em que queira morar. Invista nele, sonhe com ele, lute por ele, e à medida que esse lugar for tomando lugar na sua alma dos projetos baratos, a sua realidade irá mudar. Mas, mãe, eu vou levar uma vida para reformar o que meu pai construiu por aqui. O pai de Jorge pousou a mão sobre o ombro do filho. Esperava que sua mãe me ajudasse na reforma, Jorge. Mas ela está na nossa frente, e para que possamos alcançá-la, preciso da sua ajuda. Como tudo no mundo espiritual acontece mais depressa que no material, pois, em vez do esforço físico para mudar a realidade, o espírito usa o esforço mental. Não foi preciso muito tempo para que os prédios ganhassem pintura nova, para que o céu voltasse a ser visto pela janela e o canto dos pássaros ouvido novamente. Ruas floridas surgiram em meio ao caos, até que um dia, quando Jorge abriu a janela do apartamento onde morava, ele viu o mar e correu até lá admirado. Porém, mais admirado ainda ele ficou ao perceber um catamarão ao longe chegando à praia. E seu queixo caiu quando Gildo desembarcou do catamarã, tão logo o barco aportou. Com o coração cheio de alegria, Jorge correu até a mãe e abraçou-a, pois, enfim, eles passaram a viver no mesmo lugar, pois seus pensamentos se achavam na mesma sintonia. E aí, gostaram da história? Que bela história, né? A gente anda pelo mundo aí, lutando pela sobrevivência, claro. Todos nós precisamos viver, precisamos trabalhar, ganhar dinheiro. Todos nós sonhamos em ter uma vida melhor. É um direito nosso, né? O problema é quando o objetivo da vida passa a ser você trabalhar incessantemente, buscar acumular coisas, ao mesmo tempo em que você deixa de lado, né, o prazer, a alegria, né, o outro. Né? Você passa a viver orbitando o seu próprio umbigo. Né? Não está nem aí para o resto. Quando a vida de verdade é uma grande comunhão. Né? A vida é interagir uns com os outros. A vida é a gente dançar na beira da praia, curtir os amigos, beber uma Coca-Cola juntos, dar um abraço, um beijo, perguntar para o companheiro como é que foi o dia, né? Estar disposto a ter paciência para ouvi-lo, compartilhar com ele coisas boas, né? Entendê-lo ou ficar em silêncio ouvindo quando as coisas estão difíceis, né? Então, a vida sem partilha é uma vida vazia, por mais que você tenha. Né? Na história aí, tanto o pai quanto o filho eram grandes empreendedores, mas eles só faziam obras baratas, despreocupados com o conforto das pessoas que iam viver dentro daquelas casas e apartamentos. Né? E depois, do outro lado da vida, né, isso se refletiu na moradia deles. Eles vieram a vir morar num pequeno apartamento onde tudo estava quebrado, tudo era cinza. Né? E quando você olhava para o lado de fora do apartamento, você via aquela multidão de prédios. Eram tantos, uns empilhados em cima dos outros, ao lado dos outros, que as ruas desapareciam, não dava para ver o céu, só se via fumaça. Né? Então, para que a vida da gente não acabe desse jeito, né, a gente precisa, né, tentar colocar cor na nossa vida, alegria, leveza, por mais difícil que ela seja. Para que a vida tenha sentido, a gente tem que dar o sentido da alegria, da partilha, do amor à vida. Se a gente fechar a cara e ficar emburrado, é como se a gente vivesse num pequeno apartamento, num lugar entupido de apartamentos, onde cada um
vive sozinho e quando você abre a janela você só vê uma pilha de prédios um ao lado do outro, né? É uma imagem assim muito forte, né? Grandes aglomerações onde as pessoas perdem suas identidades, caixinhas que guardam pessoas, né? E a mãe do Jorge, né? A mulher do Rodolfo, a dona Gilda, falou, não, peraí. A hora que ela viu onde é que o marido morava do outro lado da vida, ela falou, não, eu não quero morar aqui não. Eu quero morar na beira da praia, um lugar bonito, uma casa ampla, arejada, né? Ela vai, discute com o filho, fala, eu tenho que sair dessa vida com meu filho, né? Ele só pensa nele mesmo, pelos ideais dele, né? As pretensões dele, ele não liga mais para mim. Eu já estou em fim de campeonato, né? Se do outro lado da vida eu vou viver aquilo que eu construí na minha mente deste lado, então eu preciso alimentar a minha mente com coisas belas. Aí ela, o que ela fez? Deu um jeito de fugir lá para casa lá perto da casa do pescador, né? Um lugar lindo, né? E vive uma vida arejada e feliz. E quando ela passou desta para melhor, né? O que ela carregou deste mundo foi exatamente aquele fim de vida maravilhoso que ela teve, né? Então, quando o Jorge chegou lá, na vez dele, viu o pai vivendo uma pitimba danada, né, um lugar feio para burro, ele falou, cara, não é por aí, eu não quero viver aqui também. Cadê mamãe? Foram atrás da mãe, eles viram, poxa, a mamãe ela conseguiu morar num lugar legal, como é que ela fez? Aí a mãe dele chega lá, olha, tá aqui um projeto, né, que eu fiz enquanto estava na beira do mar, admirando as coisas. É aquele projeto que eu conversei com você, você não ligou para mim, pro meu projeto. Mas agora eu vejo que você está muito interessado nele, né? Porque você não suporta viver na própria casa que você construiu com os outros, né? Você está querendo coisa melhor, que você se acha no direito de ter coisa melhor. Então, para isso, você vai ter que mudar os seus pensamentos, né? Você vai ter que investir num novo projeto. Casas melhores, mais amplas, um meio ambiente mais feliz, mais agradável, menos poluído, né? Atividades que não ameaçam o meio ambiente, comunhão entre as pessoas, partilha, amor, passeios, praças, o mar. E o Jorge foi nessa junto com o pai, né? Provavelmente ele consertou as portas, pintou as paredes, consertou a torneira, o encanamento, colocou os tacos no lugar, né? Deu um jeito de reformar o sofá, botou uma cama para dormir na casa dele, outra cama para o pai, né? Botou a florzinha lá na beira da janela, quem sabe arrumou uns bichinhos, um gato, um cachorro, uns passarinhos para cantar por lá. Passou a dar passeios pelas ruas, ir nos bares, cantar com as pessoas, admirar as árvores, plantou um bocado de árvore, né? Ele deve ter feito isso tudo, né? E quando ele reformulou seus conceitos, reformando a cidade, o mar surgiu. E do mar vinha um catamarã trazendo a mãe do Jorge, o que significava que ele, enfim, havia entrado em sintonia com o pensamento da mãe dele. Vamos também nós entrar em sintonia com o pensamento daqueles que lutam para preservar o meio ambiente, né? Para fazer a vida mais leve, aqueles que partilham, que não apenas acumulam, mas entendem que uma boa vida começa na partilha, né? Porque vendo o outro necessitado, aí a coisa fica ruim, né? Quando a gente tem tudo, aí o outro lá não tem nada, bate na porta, vamos dividir, né? A gente sempre pode dar alguma coisa, né? O Chico fala uma frase que eu acho maravilhosa, né? Ninguém é tão rico que não tenha nada o que receber, e nem tão pobre que não tenha o que dar. Desde que seja uma simples oração, né? Façamos então a nossa parte para transformar esse caótico mundo nosso, onde está todo mundo dentro de pequenas caixas, com o nariz enfiado nas notícias horrorosas que passam nos jornais, né? Vamos transformar esse mundo
numa bela praia, onde as pessoas se encontram para passear de noite e tomar água de coco gelado. Fique com Deus e até a próxima boa história.